Senhoras e senhores, vídeo 138 aqui do canal. Então, você já sabe o procedimento. Deixem like, inscrições, compartilhem, comentem no final do vídeo e vamos seguir em frente com a nossa leitura da Bíblia, continuando o livro de 1 Samuel, ou primeiro livro de Samuel, capítulo 19. Falou, pois, Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem a Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi, pelo que Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: Saul, meu pai, procura matar-te. Portanto, guarda-te amanhã pela manhã, fica num lugar oculto e esconde-te. Eu sairei e me porei ao lado de meu pai no campo em que estiveres. Falarei acerca de ti a meu pai, verei o que há e to anunciarei. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: Não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos para contigo têm sido muito bons. Porque expôs a sua vida e matou o filisteu, e o Senhor fez um grande livramento para todo Israel. Tu mesmo viste, e te alegraste. Por que, pois, pecarias contra o sangue inocente, matando sem causa a Davi? E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas, e jurou: Como vive o Senhor, Davi não morrerá. Jonatas, pois, chamou a Davi, contou-lhe todas essas palavras, e o levou a Saul, e Davi o assistia como dantes. Depois tornou a haver guerra, e saindo Davi, pelejou contra os filisteus, e os feriu com grande matança, e eles fugiram diante dele. Então o espírito maligno da parte do Senhor veio sobre Saul, estando ele sentado em sua casa, e tendo na mão a sua lança. E Davi estava tocando a harpa. E Saul procurou encravar a Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, que fincou a lança na parede. Então Davi fugiu e escapou naquela mesma noite. Mas Saul mandou mensageiros à casa de Davi, para que o vigiassem e o matassem pela manhã. Porém Mical, mulher de Davi, o avisou, dizendo: Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi e, fugindo, escapou. Mical tomou uma estátua, deitou-a na cama, pôs-lhe à cabeceira uma pele de cabra e a cobriu com uma capa. Quando Saul enviou mensageiros para apedrejarem a Davi, ela disse: Está doente. Tornou Saul a enviá-los para que viessem a Davi, dizendo-lhes: Trazei-mo na cama para que eu o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava a estátua na cama e a pele de cabra à sua cabeceira. Então perguntou Saul a Mical: Por que assim me enganaste e deixaste o meu inimigo ir escapar? Respondeu Mical a Saul: Porque ele me disse: Deixa-me ir, porque hei de matar-te? Assim Davi fugiu e escapou. E indo ter com Samuel em Ramá, contou-lhe tudo quanto Saul lhe fizera. Foram, pois, ele e Samuel e ficaram em Naiote. E foi dito a Saul: Eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para prenderem a Davi. Quando eles viram a congregação de profetas profetizando e Samuel a presidi-los, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também eles profetizaram. Avisado disso, Saul enviou outros mensageiros que também profetizaram. Ainda a terceira vez enviou Saul mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi ele mesmo a Ramá e, chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou: Onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhe: Eis que estão em Naiote em Ramá. Foi, pois, para Naiote em Ramá. E o Espírito de Deus também veio sobre ele, e ele ia caminhando e profetizando até chegar a Naiote em Ramá. E despindo as suas vestes, ele também profetizou diante de Samuel, e esteve nu por toda a terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz: Está também Saul entre os profetas? Então aqui, nesse capítulo 19, Saul tentando matar Davi a qualquer custo, pela situação da maldição, da parte maligna do espírito mal que toma posse dele. Tentou matar Davi várias vezes, mas ele mesmo prometeu que Davi não morreria, e de fato Davi conseguindo sempre fugir, e ele tentou por conta própria 3 vezes, tentou 3 vezes conseguir matar a Davi, sempre esse número mágico aqui, mágico entre aspas, gente, claro, é uma força de expressão aqui na Bíblia. Vamos seguindo então para 1 Samuel, ou primeiro livro de Samuel, capítulo 20. Então fugiu Davi de Naiote em Ramá, veio ter com Jonatas e lhe disse: Que fiz eu? Qual é a minha iniquidade? E qual é o meu pecado diante de teu pai para que procure tirar minha vida? E ele lhe disse: Longe disso, não hás de morrer. Meu pai não faz coisa alguma, nem grande nem pequena, sem que primeiro a participe. Por que, pois, meu pai me encobriria este negócio? Não é verdade? Respondeu-lhe Davi com juramento:
Teu pai bem sabe que achei graça aos teus olhos, pelo que disse. Não saiba isto, Jonatas, para que não se magoe. Mas, na verdade, como vive o Senhor e como vive a tua alma, há apenas um passo entre mim e a morte. Disse Jonatas a Davi: O que desejas tu que eu te faça? Respondeu Davi a Jonatas: Eis que amanhã é a lua nova, e eu deveria sentar-me com o rei para comer. Porém, deixa-me ir, e esconder-me-ei no campo até a tarde do terceiro dia. Se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que o deixasse ir correndo a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a parentela. Se ele disser: Está bem, então teu servo tem paz. Porém, se ele muito se indignar, fica sabendo que ele já está resolvido a praticar o mal. Usa, pois, de misericórdia para com teu servo, porque o fizeste entrar contigo em aliança do Senhor. Se, porém, a culpa em mim, mata-me tu mesmo. Por que me levarias a teu pai? Ao que respondeu Jonatas: Longe de ti tal coisa. Se eu soubesse que meu pai estava resolvido a trazer o mal sobre ti, não tu o descobriria eu? Perguntou, pois, Davi a Jonatas: Quem me fará saber se por acaso teu pai te responderá asperamente? Então disse Jonatas a Davi: Vem e saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. E disse Jonatas a Davi: O Senhor, Deus de Israel, seja testemunha. Sondando eu a meu pai amanhã, a estas horas, ou depois de amanhã, se houver coisa favorável para Davi, e eu não enviarei a ti e não te farei saber, o Senhor faça assim a Jonatas e outro tanto, se, querendo meu pai fazer-te mal, eu não te fizer saber, então, e não te deixar partir, para ires em paz. E o Senhor seja contigo, assim como foi meu pai. E não somente usarás para comigo, enquanto viver, da benevolência do Senhor, para que não morra, mas como também não cortarás nunca da minha casa a tua benevolência, nem ainda quando o Senhor tiver desarraigado da terra a cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: O Senhor se vingue dos inimigos de Davi. Então Jonatas fez Davi jurar de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. Disse-lhe ainda Jonatas: Amanhã é a lua nova, e notar-se-á a tua ausência, pois o teu lugar estará vazio. Ao terceiro dia descerás apressadamente, e irás àquele lugar onde te escondeste no dia do negócio, e te sentarás junto à pedra de Ezel. E eu atirarei 3 flechas para aquela banda, como se atirasse ao alvo. Então mandarei o moço dizendo: Anda, busca as flechas. Se eu apressadamente, expressamente disser ao moço: Olha que as flechas estão para cá de ti, apanhando-as, então vem, porque, como vive o Senhor, há paz para ti e não há nada a temer. Mas se eu disser ao moço assim: Olha que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te manda ir. E quanto ao negócio de que eu e tu falamos, o Senhor é testemunha entre mim e ti para sempre. Escondeu-se, pois, Davi no campo. E, sendo lua nova, sentou-se o rei para comer. E sentando-se o rei, como de costume, no seu assento junto à parede, Jonatas sentou-se defronte dele, e Abner sentou-se ao lado de Saul. E o lugar de Davi ficou vazio. Entretanto, Saul não disse nada naquele dia, pois dizia consigo: Aconteceu-lhe alguma coisa pela qual não está limpo. Certamente não está limpo. E sucedeu também no dia seguinte, o segundo da lua nova, que o lugar de Davi ficou vazio. Perguntou, pois, Saul a Jonatas, seu filho: Por que o filho de Jessé não veio comer nem ontem nem hoje? Respondeu Jonatas a Saul: Davi pediu-me encarecidamente licença para ir a Belém, dizendo: Peço-te que me deixes ir, porquanto a nossa parentela tem um sacrifício na cidade. E meu irmão ordenou que eu fosse. Se, pois, agora tem achado graça aos teus olhos, peço-te que me deixes ir, para ver a meus irmãos. Por isso não venha à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas, e ele lhe disse: Filho da perversa e rebelde, não sei eu que tens escolhido a filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha da tua mãe? Pois por todo o tempo em que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem o teu reino. Pelo que envia agora e trazemo, porque ele há de morrer. Ao que respondeu Jonatas a Saul, seu pai, ele disse: Por que há de morrer? Que ele fez? Então Saul levantou a lança para o ferir. Assim entendeu Jonatas que seu pai tinha determinado matar a Davi. Pelo que Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa e no dia do segundo dia do mês não comeu, pois se magoava por causa de Davi, porque o seu pai tinha ultrajado. Jonatas, pois, saiu ao campo pela manhã, ao tempo que tinha ajustado com Davi, levando consigo um rapazinho. Então disse ao moço: Corre a buscar as flechas que eu atirar. Correu, pois, o moço, e Jonatas atirou uma flecha que fez passar além dele. Quando o moço chegou ao lugar onde estava a flecha que Jonatas atirara, gritou-lhe, dizendo: Não está porventura a flecha para lá de ti? E tornou a gritar ao moço: Apressa-te, anda, não te demores. E o servo de Jonatas apanhou as flechas e as trouxe a seu senhor. O moço,
porém, nada percebeu. Só Jonatas e Davi sabiam do negócio. Então Jonatas deu as armas ao moço e lhe disse: vai, leva-as à cidade. Logo que o moço se foi, levantou-se Davi da banda do sul e lançou-se sobre o seu rosto em terra, e inclinou-se 3 vezes. E beijaram-se um ao outro, e choraram ambos. Mas Davi chorou muito mais. E disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porquanto nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua descendência perpetuamente. Então Davi se levantou e partiu, e Jonatas entrou na cidade. Então aqui a continuidade da história, Saul ainda tentando matar Davi, mas Davi escapou, né? Escapou aparentemente, né, neste primeiro momento, da morte de Saul, uma vez que Jonatas viu que de fato seu pai queria lhe matar. Vamos agora para o primeiro livro de Samuel, capítulo 21. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque, o qual saiu tremendo ao seu encontro e lhe perguntou: por que vens só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei me recomendou um negócio e me disse: ninguém saiba deste negócio pelo qual eu te enviei, e o qual te ordenei. Quanto aos mancebos, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, que tens à mão, dá-me 5 pães ou o que se achar. Ao que, respondendo o sacerdote a Davi, disse: não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado, se ao menos os mancebos se têm abstido das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, boa fé, as mulheres se nos vedaram há 3 dias. Quando eu saí, os vasos dos mancebos também eram santos, embora fossem para uma viagem comum. Quanto mais ainda hoje não serão santos os seus vasos? Então o sacerdote lhe deu pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão senão os pães da proposição, que se haviam tirado de diante do Senhor no dia em que se tiravam para se pôr ali pão quente. Ora, achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, e era seu nome Doeg, Edomeu, chefe dos pastores de Saul. E disse Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão uma lança ou uma espada? Porque eu não trouxe comigo nem a minha espada nem as minhas armas, pois o negócio do rei era urgente. Respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu a quem tu feriste no vale de Elá, está aqui em volta de um pano, detrás do éfode. Se a queres tomar, toma, porque não há outra aqui senão ela. E disse Davi: não há outra igual a essa, dá-ma. Levantou-se, pois, Davi e fugiu naquele dia de diante de Saul, e foi ter com Aquis, rei de Gate. Mas os servos de Aquis lhe perguntaram: este não é o Davi, rei da terra? Não foi deste que cantavam nas danças, dizendo: Saul matou os seus milhares, por Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou estas palavras no seu coração e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos dele e fingiu-se doido nas mãos deles, garatujando nas portas e deixando correr a saliva pela barba. Então disse Aquis a seus servos: bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxesseis a este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Então aqui, né, Davi buscando, talvez, refúgio, né, Davi procurando refúgio, vamos dizer assim, com a espada de Golias, já que ele ainda está com medo, né, dos ataques, né, da tentativa, perdão, do assassinato, que Saul ainda está em busca de tirar-lhe a vida. Então vamos ver o que isso vai acontecer nos próximos capítulos, né? Aqui bem parecido com algumas séries, alguns filmes, né? São histórias que talvez essas séries tenham bebido na fonte da Bíblia, ou outros das escrituras também tenham essa base bem interessante, né, gente? Então ficamos por aqui. Agradeço quem puder se inscrever, dar like, comentar e ajudar a expandir e propagar o meu canal, belezinha? Então até o vídeo de amanhã.